Senhoras e senhores, venho falar com tranquilidade e com estarrecimento e pasmo também com as mentiras soltadas em redes oficiais de comunicação, assim como a TV Globo, como a SBT, como a Bandeirantes, como a Rede TV e outros canais da internet que são ditos oficiais, Globo News e as outras news, que são instituições reconhecidas no meio de comunicação e que têm aí licença para fazer comunicação de massa. As críticas do governo não quer dizer que não se pode fazer crítica ao governo, mas que não pode ser uma mentira deslavada, né? Por exemplo, a taxa de juros pelo Banco Central altíssima, se vendo que foi do ponto de vista ideológico que está alta, porque a taxa de juros em 2021, que terminou com a inflação de 10%, a taxa de juros em julho de 2021 ela estava em 7%. O desemprego em 2021 atingiu a casa dos 12%, 11%. No final de 2021, a taxa de juros chegou a 9%, mas com a inflação de 10% ao ano, coisa que não temos agora. Então você vê que lá é pura mentira. O desemprego, que era 12, hoje é 6 naquele tempo. Pasme, nenhum banco teve prejuízos, pelo menos os grandes bancos não tiveram prejuízo, tiveram lucro mesmo com a taxa baixa, mesmo com mais desemprego e mesmo com inflação maior. 2022 também foi um ano que baixou, porque quando chegou no meio do ano, quem estava no poder queria ganhar a eleição e fez medidas fora, dentro de uma ilegalidade. Baixaram a inflação, mas mesmo assim a inflação que aconteceu em 2022, a taxa de juros que aconteceu em 2022 foram muito menores do que essa desse ano, e a inflação desse ano é menor. Então são números matemáticos que ninguém pode contestar. Houve aumento de salário real. Houve também, do ponto de vista contábil e matemático, os seus rombos e os seus déficits naquele período. Pode ter agora. Mas esse é também um discurso falso, porque vários países do mundo, principalmente Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, Japão, que é uma grande economia, Alemanha e outros grandes países, têm dívida pública altíssima, muito, os Estados Unidos e o Japão muito, muito maior que a nossa. Por quê? Porque eles gastam mais do que arrecadam. Eles devem ter lá as suas conciliações, assim como nós estamos aqui tendo com arcabouço fiscal, eles têm lá maneiras de lidar com essa situação. Mas economicamente nós estamos bem. Então não se pode aceitar, e a gente tem que informar as pessoas do que é a verdade. E não se dá para fugir da verdade numérica. Há aumento de algum produto agora, mas a inflação não se mede por alguns produtos. E esses índices não são mostrados pelo governo, não. Esses índices são índices do mercado. O Brasil é um Brasil livre, né? O presidente que está aí é um presidente que ganhou a eleição. Eleição nenhuma pode ser contestada no Brasil, né? Tanto é que os deputados, senadores, os deputados federais, vereadores, prefeitos, governadores, ninguém aí contesta as eleições deles, que elas são linkadas com a eleição presidencial. Porque só o presidente que ganhou a eleição contestava a eleição que ganhou e contesta agora. Não tem o menor cabimento. É uma monstruosidade que está acontecendo no mundo. O Trump humilhando um presidente de outro país, como se houvesse uma hierarquia do ponto de vista institucional mundial, que não existe. Os países podem ter diferenças econômicas, de dimensões históricas, mas a igualdade está lá na Carta da ONU. Depois da Segunda Guerra, das atrocidades, teve que se fazer isso e tem que se respeitar isso. Isso é uma construção histórica. Então, vamos derrubar a mentira, mesmo que ela seja aos montes, mas a verdade tem que prevalecer.